Contexto. Esse vídeo foi criado quando o Twitter ainda estava funcionando no Brasil. Dito isso, me sigam lá no Blue Sky. Se você esteve online nas últimas semanas, principalmente no Twitter e mais especificamente no Art Twitter, percebeu muitas artes da Hatsune Miku, ou melhor, da Miku brasileira. A princípio eu não entendi muito bem o movimento artístico, ele ia além das minhas capacidades de compreensão. Mas os dias foram passando e quanto mais eu via a Miku brasileira, mais eu me apaixonava por ela. E por isso... Olá pessoas, como estamos? Paulette aqui. E eu vou fazer a minha versão da Miku brasileira, da forma mais brasileira que eu conheço, que é com memes. Nossa, isso é muito 2016. Mas assim, apesar de ser a coisa mais 2016 possível, eu acho que é a forma que o brasileiro mais consegue se comunicar, assim, com os memes do momento e tudo mais. Então eu selecionei 4 memezinhos e eu meio que vou transformar a Miku brasileira em mais brasileira ainda. Mas primeiro eu quero contextualizar vocês de o que é Miku e também como que isso tudo aconteceu, porque não foi do nada, foi uma sequência de acontecimentos. Sim, fãs da Miku, por favor, não briguem comigo, eu vou tentar explicar da forma mais... Me explique como se você tivesse 6 anos de idade, que eu consigo, tá? Então, basicamente, a Miku, ela é como se fosse uma artista virtual, digamos assim, e ela veio a partir de um software de sintetizador de voz, que é o tal do Vocaloid, que daí apareceu a voz dela e tal, e ela era meio que a capa desse software, e ela acabou virando essa artista que tem músicas próprias e tudo mais, faz shows com hologramas, enfim, e o que mais é impressionante dela, além das músicas e tudo mais, é a aparência dela. Então ela é muito fácil de, tipo, fazer fanarts, então existem vários tipos de fanarts dela espalhadas por aí, então eu tenho certeza que vocês já viram a Miku em algum lugar, não a brasileira, mas a Miku normal. Eu vou até colocar aqui uma foto dela, porque ela é tipo, ela tem esse estilo anime, meio mangá assim, com cabelo azul bem comprido, assim, com 2 chiquinhas na cabeça. E aí agora a gente vem pra Miku brasileira. Por que a Miku brasileira virou tipo uma febre, assim, virou meio que um Jodezinho style gigante que todo mundo começou a fazer? Então, basicamente, em junho desse ano, 2024, a @ErinArtista, lá no Twitter, ela fez como se fosse um sketch da Miku, como se ela fosse brasileira. Então tem vários elementinhos brasileiros e tudo mais, tomando guaraná, com várias miçanguinhas, bem assim, Rio de Janeiro, no caso, né? Brasil, Rio de Janeiro, né? E ficou super legal e a galera gostou muito, mas a da Erin não foi a primeira arte que eu vi da Miku brasileira. A primeira que eu vi foi uma que popularizou não tem muito tempo, que é da conta The Cat Mitsu, que fez essa versão aqui da Miku brasileira, e ela espalhou assim de uma maneira que todo mundo começou a ver a Miku brasileira e começou a querer fazer as próprias versões e tudo mais. Então essa foi a primeira vez que eu vi. Então a partir daí acredito que a Miku já tenha estourado a bolha dela, principalmente a Miku brasileira, e aí acabou chegando em mim, e aí eu curti uma arte, aí começou a aparecer mais arte dela pra mim, aí foi aparecendo e virou tudo isso. Ok? É isso. Sim, como eu falei pra vocês, primeiro eu não tinha entendido muito bem o que se tratava. Aí eu comecei a ver de onde que veio e tudo mais. E cada vez que ela aparecia na minha timeline, eu ficava feliz de alguma forma, tipo, porque eu acho muito legal a cultura brasileira no geral, e é muito legal ver ela representada de formas diferentes. Então fizeram como se fosse a Miku, porque a Miku brasileira que fizeram, ela é mais Rio de Janeiro, assim, eu acho, a vibe dela. Então começaram a fazer de diferentes estados, e eu achei isso um movimento muito legal, né? Porque, não sei, eu gosto de colocar nossa cultura em artes nossas, sabe? Então ficou super brasileiro, e então eu resolvi fazer a minha versão, porque eu me senti inspirada por ela. Então assim, pra poder fazer do meu jeitinho, eu resolvi pegar memes, tipo, eu odeio falar memes, mas tipo, imagens que normalmente a gente usa pra poder expressar algum tipo de emoção e tudo mais, e memes que são tipo super brasileiros, sabe? Que são meio que atemporais, ao meu ponto de vista. Então assim, vocês podem até discordar dos que eu acho que são os mais populares, mas eu escolhi o da Nazaré Confusa, porque assim, Nazaré Confusa é clássico. Eu escolhi o da Mônica, do Atá, que eu até postei antes desse vídeo e tudo mais. Eu escolhi aquele da Joelma, que ela tá triste, mas na verdade ela tá feliz. Eu adoro esse meme. Existem várias versões dele, inclusive, mas eu adoro esse especificamente. E aí tem um que... Esse é o que eu acho que vocês menos vão concordar, que é uma coisa muito Twitter vibes, que é aquele que é... Quem é essa gente toda aqui? Que é um vídeo do Porta dos Fundos. Então eu fiz esses 4 e eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre eles. Eu comecei pelo da Nazaré Confusa, que eu acho que é o meme brasileiro que mais se espalhou por aí. E eu amo muito ele porque, cara, ele é
Ele é muito coringa pra várias situações, então eu gosto muito dele. E assim, eu tenho até um pouco de ciúmes quando algum gringo usa a Nazaré Confusa, porque, cara, vocês não sabem o que era Senhora do Destino, sabe? Muita gente nova também não sabe o que era Senhora do Destino, o que foi a febre que foi essa novela, mas eu me lembro de ter acompanhado muito Senhora do Destino, e principalmente a Nazaré, porque assim, ela é uma vilã que a gente... Sabe aquele vilão... Porque vocês assim, sabe aquele vilão que tu adora odiar? Tipo, nossa, é uma pessoa desprezível, mas eu adoro acompanhar o que diabos que esse vilão vai fazer. Então a Nazaré Tedesco era exatamente isso. E assim, eu acho ela muito melhor do que vários vilões de séries internacionais super, sabe? Enfim. Ela é o nosso Joffrey, digamos assim, que a gente adora odiar. Mas assim, eu lembro muito bem do primeiro episódio, do primeiro capítulo, não é episódio, né? Capítulo por novela, de Senhora do Destino, que tinha a tal da cachorra-baleia. Que, se eu não me engano, Senhora do Destino é baseado em Vidas Secas, mas tinha essa tal dessa cachorra-baleia, e eu lembro que era a galera indo pra São Paulo e não sei o que, uma família de várias pessoas, enfim. E aí a cachorra tá seguindo o ônibus e ela acaba sendo atropelada pelo ônibus e... Gente, eu chorei. Eu tinha 9 anos, tipo assim, era... Mano, foi muito traumatizante. E aí... Mas mesmo assim eu continuei acompanhando a novela. Na época eu também acompanhava mais novela. Eu acho que hoje em dia o pessoal assiste bem menos, sabe? Acho que porque agora já tem streaming e esse tipo de coisa. Mas eu lembro que na época foi super, sabe, hypado. Igual na época que tinha, tipo, Avenida Brasil, esse tipo de coisa. Ai, gente, era uma vibe, né? Quando tinha novelas, tipo, realmente interessantes e boas. Porque hoje em dia parece que é tudo... Tem, tipo, 3 temas de novela, eles fazem um sorteio e pegam. E daí, tipo, é uma novela meio chata. A fotografia é linda, né? Tipo, a qualidade das novelas melhorou muito. Mas as histórias, elas são todas chatas e nenhum personagem é interessante o suficiente pra eu parar todo dia, o meu dia, pra poder assistir uma novelinha, sabe? Então, olha só, eu acabei falando um monte de novela, pelo amor de Deus, fazem anos que eu não assisto uma novela. Avenida Brasil, acho que foi a última que eu assisti, assim, realmente de assistir todos os dias, mas... Voltando pro assunto. Mas falando sobre arte, essa foi a primeira que eu fiz e eu deveria ter feito, na verdade, eu acho, um concept de, sabe, da minha versão da Mico e aí depois ter começado a fazer as Micos em si. Porque eles não ficaram muito com cara de anime, mangá e tal. Porque não é um estilo que eu vou muito pra essa veia, sabe? Então pra mim foi um pouco difícil poder principalmente fazer o olho e tal. Eu me panguei um pouco pra poder fazer ali. Mas eles ficaram bem parecidos com aqueles que eu fiz dos adesivos da Nerd Sticker, que eu falei pra vocês. Então assim, foi isso que eu consegui fazer. Primeiro, eu não tinha gostado. Ele foi o primeiro que eu fiz tipo um dia à noite, assim, que eu tava muito afim de fazer. Que depois que eu passei o dia inteiro vendo a Mico brasileira, eu falei, eu preciso fazer a minha. Aí eu fiz esse... Mas eu não gostei a princípio. Aí eu dormi, deixei uns 2 dias lá marinando a arte. E aí depois eu olhei de novo e gostei. Acontece muito isso comigo, não sei com vocês, mas comigo acontece isso. De, tipo, primeiro eu não gostei, depois eu gostei. Ou primeiro, ao contrário. Primeiro eu gostei, depois de 2 dias eu já não gosto mais. Então, né, tem dias e dias. Esse foi o dia que foi de gostar, graças a Deus. Porque senão eu ia começar tudo de novo. Do jeito que eu sou, eu ia começar do zero. E aí, a segunda arte é, na verdade, a que eu postei pra vocês no Instagram já antes de poder postar esse vídeo e tudo mais, porque eu queria muito postar essa aqui, porque ficou minha favorita, que é o da Mônica Tá. Assim, eu não lembro qual é o quadrinho que tem, nem qual foi a peça promocional, talvez, que tenha sido a Mônica Tá, que ela apareceu. Mas eu sei que essa figurinha, porque é uma figurinha que eu uso muito no WhatsApp, né? WhatsApp e tudo mais, e Twitter e esse tipo de coisa. Mas eu acho que ela é muito icônica, sabe? Eu acho que nada supera a brasilidade de Turma da Mônica. Todo mundo já desenhou a Turma da Mônica quando eu era criança. Inclusive tinham comentado quando eu publiquei no Twitter, pensaram assim, ai, mas tu não fez um olho igual o da Turma da Mônica, tipo, falta só a parte branca do olho, não sei o quê. E aí eu até respondi, eu falei assim, ó, cara, eu tenho muito trauma de desenhar essa parte do olho dela, então por isso que eu fiz só 2 bolinhas, porque... Cara, era muito difícil pra mim, como criança, desenhar o olho da Mônica, tipo, da melhor forma possível. E aí, eu sei lá, eu sempre tentava copiar, mas ao mesmo tempo ficava horrível. Mas assim, eu tinha 6 anos de idade, então era, tipo, óbvio que não ia ficar perfeito, sabe? Mas de qualquer forma, eu fiz do meu jeitinho. Eu meio que deixei com um pouquinho menos de elementos pra poder, né, deixar um pouquinho mais simples, um pouco mais Turma da Mônica. Mas assim, no geral, eu acho que ela ficou a minha favorita de todas. Eu acho que o fundo rosa combinou super com o cabelo turquesa dela. Então, é isso. Esse aqui foi o resultado da Mônica Tá, só que Mico brasileira. O terceiro que eu fiz foi o da Joelma, que é o dela
triste, mais feliz. E esse eu já falei pra vocês que é um meme que tem várias versões dele diferentes. Sempre que acontece alguma coisa na cultura pop, o pessoal atualiza esse meme ou faz alguma coisa nesse sentido. Tem o da Joelma, por exemplo, que é ela primeiro triste e aí, na verdade, ela tá feliz. E tem o do Faustão, por exemplo, que o Faustão também é outra coisa muito brasileira, né? Que dava pra ter feito a versão dele. Que é, tipo, ele feliz, mas na verdade ele tá, tipo... Meu Deus, e agora? E eu adoro esse meme, tipo, por isso que eu digo, ele é vários contextos. E aí, se engana quem acha que eu desenhei tudo isso 2 vezes. Óbvio que não, eu fiz uma inteira. E aí eu só fiz o olho e a boca separados. E aí eu dupliquei e aí refiz a boca e o olho. Olho não, né? Mas a sobrancelha. Eu refiz só as partes que eu precisava mudar. E depois apliquei o gradiente e tudo mais pra poder fazer o efeito de translúcido, assim, pra poder falar que é como tivesse na mente dela, né? Então, assim, ó, essa é a melhor parte de fazer arte digital, é que dá pra usar as gambiarras da arte digital. Não é uma gambiarra, né? Mas, tipo, é a ferramenta da arte digital. Então, eu fiz dessa forma e foi muito mais rápido do que eu pensei. Ainda mais que eu já tinha feito 2, então, né? Acabou que depois já começou a ficar mais rápido. E aí, o último que eu fiz foi um que ele é muito mais questão de contexto de Twitter, assim, que é aquele de quando, por exemplo, tu fez um post lá, tipo assim, eu amo melancia. E aí várias pessoas curtem, interagem e dão RT, e enfim. E aí, tipo, aparece, sei lá, 100 mil curtidas em um tweet. E aí tu não acreditava que ia aparecer tanta gente. E aí coloca aquela imagem de um sketch do Porta dos Fundos, que é quem é essa gente toda aqui? E aí eu resolvi fazer a Mico dessa forma. Por quê? Eu pensei assim, ó. Estava bombando as micos brasileiras. E aí, eu gostei muito da Atá. E aí eu falei, eu vou fazer a Atá e eu vou postar antes do vídeo sair. Porque eu ia postar junto com o vídeo, mas acho que ia ter saído hype e tudo mais. E aí, eu postei a Atá e eu pensei, cara, vai dar like. Eu sei que vai dar like. Mas se não der, essa aqui é uma arte que ela não vai existir. Ninguém vai saber que ela existiu. Mas aí no fim deu muito like. E aí, eu peguei, eu não lembro nem quanto que deu. Mas... Aí, depois de um tempo, eu coloquei ali embaixo, amigo, como se estivesse fazendo esse meme. Então, daí ele também teve várias curtidas e tudo mais. Então, tipo, ficou uma piada completa, entendeu? Era mais pela piada, não pelo, ai, não, eu quero curtidas, eu quero não sei o que. Era mais pela piadinha, porque, né, todo mundo usa esse quando irrita. Então, eu resolvi fazer essa versão e ficou super engraçado, assim. Se tu via na timeline e abrisse, ia estar ali a piada completa. Então, eu acho que eu arrasei, eu acho que ficou engraçado, tá bom? Ok? Então é isso. Mas aí, ok, eu terminei os meus 4 adesivos. E o que eu fiz? Joguei no Photoshop, mudei pra Semic, tive um ataque com as cores apagando na minha frente, ajustei as cores, fiz uma margem de corte para adesivo, liguei pra gráfica. Me viu uns adesivos? Mandei pra gráfica, esperei a gráfica, busquei na gráfica e tadã! Adesivos da Mico! Se você tá vendo esse vídeo quando ele foi lançado, eu coloquei um link aqui embaixo com Drive com o arquivo para esses adesivos aqui da Mico. Pra se vocês quiserem imprimir e tudo mais, falaram assim, faz adesivo para poder vender e tal. Eu já queria fazer adesivo, mas eu queria disponibilizar de graça para vocês os templates. Então assim, se vocês quiserem imprimir para poder botar em algum lugar e tudo mais, vocês conseguem. Eu só peço encarecidamente que seja só para uso pessoal. Porque se for para uso comercial, eu vou descobrir onde tu mora. Já entendeu, né? Porque assim, literalmente eu tenho provas nesse vídeo que eu que fiz essa arte. Então se eu ver alguém usando de forma comercial, ou se vocês verem alguém usando de forma comercial, me dá um toque. Me dá um toque que a justiça vai comer. Mas assim, brincadeiras à parte, eu achei super divertido fazer a Mico. E assim, como eu falei pra vocês, eu gosto muito de colocar artes em contextos brasileiros. Que eu acho que é uma coisa que falta um pouco, sabe? Na arte em um geral, que eu vejo muitas pessoas brasileiras fazendo coisas tipo assim, o ônibus escolar. Não é a Tupic, sabe, que pega as crianças na escola. É o ônibus amarelo estadunidense, sabe? Tipo, eu acho que não... Que a gente tem coisas tão únicas nossas, sabe? Que a gente pode incluir nas nossas artes também, tipo, fazer uma arquitetura que às vezes sei lá, às vezes nem tem aqui a arquitetura que está sendo desenhada, sabe? Incentivar as pessoas a trazer um pouco mais de brasilidade para as artes dela. Eu tenho esse problema, inclusive, de estar tão imersa na internet por si só, em Pinterest e tudo mais, que acaba que às vezes eu tenho esse contexto de artes que dão certo na internet, então acaba o que eu
tenho, sei lá, esse background de pesquisa de coisas que são mais, americanizadas e tudo mais. Até porque a gente consome muita mídia americana, principalmente. Então acaba que isso fica um pouco na nossa cabeça, sabe? Tipo, a cidade grande, na verdade, é Nova York, sabe? Mas às vezes cidade grande é, sei lá, BH, sabe? Às vezes é São Paulo, sabe? E São Paulo é totalmente diferente de Nova York. Então, a gente tem o nosso contexto e é muito legal quando eu vejo artistas colocando a gente nas artes deles, sabe? E eu sei que é difícil, exatamente por esse fato de a gente tá tão com esses outros tipos de mídia na cabeça, de Estados Unidos, Europa, não sei o que, e aí acaba que a gente esquece de trazer a nossa realidade pra nossa arte. Isso é uma autocrítica também, tá? Porque eu também, às vezes, sinto essa dificuldade de poder fazer isso. Mas eu tenho isso todos os dias, né? Colocar o meu contexto dentro das minhas artes e torná-las únicas. Porque eu acho que isso ajuda a trazer essa identidade brasileira para as artes em geral. Mas então é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui. Essas aqui são dos adesivos. Não esqueçam que o link tá aqui embaixo para quem quiser imprimir para uso pessoal, tá bom? Pode ser que com o tempo eu remova o link, mas se eu remover o link, vocês... Eu provavelmente achei outra forma de colocar que não é um link do Drive, porque eu não gosto muito de compartilhar coisas pelo Drive, não sei porquê, mas eu não gosto. Mas é isso. Um beijão pra vocês e... porque eu fiz isso? Até o próximo vídeo. Tchau!